O programa a seguir é uma produção independente e de total responsabilidade de seus produtores e realizadores. Boa tarde, estamos começando mais um programa Amor à Vida. Poder estar na sua casa e sentir o valor dessa existência, o valor que nós temos. É muito importante a gente poder ter esta certeza na nossa vida de que a vida é um dom, é um presente que Deus nos deu e nós precisamos viver com intensidade e com carinho. Como de costume, a gente sempre gosta de usar da palavra, no sentido bom, usar da palavra, mas ler a palavra, proclamar a palavra, porque ela ajuda na nossa meditação, na nossa reflexão. Trecho do Evangelho de Jesus, narrado por Marcos, no capítulo 12, diz assim: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é este: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e de todas as tuas forças. Eis aqui o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Outro mandamento maior do que este não existe. Disse-lhe o escriba: Perfeitamente, mestre, dissestes bem que Deus é um só e que não há outro além dele. E amá-lo de todo o coração, de todo o pensamento, de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele falara sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava fazer-lhe perguntas. Muito bem, meus irmãos. É este Jesus que é o caminho, a verdade e a vida? É Ele que nos ensina verdadeiramente a força do amor? Vocês lembrem-se sempre que nós pensamos no amor ágape, nesse amor que vem de Deus, são definições dos gregos, o amor ágape, o amor eros e o amor filia. O amor ágape é o amor que vem de Deus, capacitando-nos a viver o amor eros, e o amor filia é o amor que nós temos para com os nossos filhos, para com os amigos e assim por diante. Então, pensando na força do amor, esse amor que faz com que você se volte para o verdadeiro amor, como dizia numa expressão belíssima de Francisco de Assis, o amor não é amado, é preciso voltar para o amor. É preciso voltar para Jesus, porque Ele nos ensina a amar. Porque Ele diz em outra passagem, se você não me amar mais do que pai, mãe, esposa, filhos e filhas e assim por diante, você não é digno de mim. E Jesus vai dizer isso principalmente porque se nós amarmos com o amor que Ele tem e nos ensina, aí o nosso amor não será um amor que exige condições, mas será um amor desinteresseiro, um amor verdadeiro. Então eu vou amar verdadeiramente a minha mãe, vou amar verdadeiramente o meu pai, vou amar verdadeiramente a minha esposa, meu esposo, meus filhos, porque é um amor incondicional, é o amor que não pede nada em troca. Por isso que eu preciso aprender a amar com Deus, por isso amá-lo com toda a força, com todo o entendimento, com toda essa capacidade de refletir, para que esse amor esteja em mim, eu não exija nada de ninguém, mas viva a minha vida com amor, com intensidade. Por isso o amor à vida. E aí, quando eu consigo entender essa dinâmica do amor, eu vou começar a amar verdadeiramente o meu próximo. Qual é o segundo mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu me amo, eu sou capaz de amar alguém. Agora, quando eu não gosto de mim, quando eu não me amo, quando eu não me aceito, eu não só estrago a minha vida, mas acabo estragando a vida dos outros também. Acabo prejudicando a vida dos outros. Então a gente começa a pensar, o que é a vida? A vida é um dom que Deus nos deu e para que esse dom seja vivido com amor, com intensidade, nós precisamos desse amor maior, que é o amor que vem de Deus, que nos ensina
a viver, nos ensina a morrer para aquilo que está nos matando, para aquilo que está nos fazendo infelizes, para aquilo que está destruindo a nossa capacidade de pensar e agir. Aí nós vamos começar a amar. Então, Amor à Vida é um programa que está indo ao ar nesse momento. Nós podemos estar aí na sua casa e podemos conversar, dialogar. Se você tiver alguma dúvida, nos ligue. Tem lá a menina no call center para poder anotar as suas perguntas, as suas dúvidas e poder conversar. Porque esse amor à vida, ele vai justamente nascer com um foco voltado para o nosso CAPS, o nosso CAPS AD, que é um Centro de Atenção Psicossocial. Tanto que a nossa luta lá não está com as drogas, não vamos brigar com droga, nós estamos valorizando a vida do sujeito, daqueles que se aproximam. Estamos fazendo com que ele se ame, com que ele goste de si mesmo, porque ele não se entregue a tudo aquilo que está destruindo, mas ele comece a olhar para si, comece a se descobrir como pessoa, como um filho de Deus, como uma filha de Deus e assim por diante. Então nós vamos estar conversando. Então esse programa é voltado justamente para o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Droga, para que eu, você, toda a família não desistamos daquele sujeito, porque hoje o problema da drogadição é um problema de saúde pública. E se eu estou dentro da sociedade, se eu faço parte dessa sociedade, se eu sou um ser humano, eu tenho que estar aqui neste mundo. Não adianta ficar idealizando, o problema é dele, ele quer usar droga, o problema é dele. Ele usa porque ele quer, porque ele é um fracassado, porque ele é um banana. Não, não tem rotulação, não tem nada desse negócio de ter preconceito. Nós estamos aqui para amar a vida. E o que está impedindo de amar a existência, nós vamos trabalhar. Então, como nós temos feito, a cada semana eu costumo trazer uma pessoa que trabalha lá no CAPS, uma pessoa que se dedica, que tem esse tempo hábil para estar ali pensando, refletindo junto com a gente. E hoje eu trago uma outra psicóloga que também faz parte da equipe. Essa psicóloga, ela vai conversar com a gente, vai trocar ideias e mostrar o que ela faz lá. Mas antes disso, eu quero apresentá-la e depois vamos conversar um pouquinho sobre psicologia e vamos nos voltar para esse amor que ela sente pela vida também, principalmente quando esse amor é manifestado nas pessoas. Como está dizendo o mandamento, nós queremos amar a Deus com toda a força, com todo o entendimento, porque quando eu amo o amor está em mim. Porque senão, torna a dizer, é um amor que exige condições. Olha, eu amo você porque eu tenho interesse em você. Eu amo você porque você me dá alguma coisa. E nós não estamos querendo isso. Nós estamos querendo amar a pessoa a partir daquilo que ela é. As pessoas que vão ao CAPS, nós não temos interesse nenhum nelas, a não ser ajudá-la para que ela entenda o valor da vida, para que ela goste da vida, para que ela goste de si mesma, para que ela não fique entregando a sua vida para situações mesquinhas, tacanhas e assim por diante. Então, quando a gente tem o primeiro mandamento, a gente tem o segundo, que é amar uma vez que eu amo a Deus, lógico, então eu estou amando a mim mesmo. Porque quando o amor está em mim, eu me amo. E quando eu me amo, eu amo o outro. Então vamos conversar com a Tânia. Boa tarde, Tânia. Boa tarde. Seja bem-vinda aqui no nosso meio, nesse programa Amor à Vida. É uma alegria poder recebê-la aqui, nessa sala de visita e poder estar na sala de visita de tantos amigos e amigos nossos que nos conhecem. Você também é uma pessoa conhecida em Votorantim. Seja bem-vinda. Obrigada, agradeço o convite feito e o que for possível, a gente poder trocar nossas experiências e trazer algo de bom para as pessoas que estão nos assistindo. Com certeza, e eu tenho certeza que você tem. Tânia, eu falava um pouquinho da nossa equipe, que nós somos uma equipe, lógico, multidisciplinar. Você também faz parte, junto com a Silvia, da parte da psicologia. Hoje nós trabalhamos em rede, não se vive, não existe uma profissão isolada mais hoje, né? O fulano é autossuficiente, nós precisamos só dele e basta. Não. Todos nós trabalhamos em equipe, porque as pessoas que ali se aproximam, as pessoas que ali se encontram, elas têm contato com todas as pessoas. Mas antes de falar nisso, eu gostaria de falar assim, psicologia. Por que você escolheu ser psicóloga?
Eu acho que olhar o ser humano a partir de um contexto amplo daquilo que ele é e poder proporcionar a ele um conhecimento. Acho interessante assim, a sua leitura bíblica, quando você fala amar o próximo como a ti mesmo. Né? Partindo desse pensamento, como é que eu posso amar o outro se eu não me reconheço, se eu não sei nem o lugar que eu estou nessa vida? Né? Então, eu acho assim, a psicologia, o trabalho, é construir nesse sujeito a sua capacidade de ser alguém. Porque se ele não consegue ser para ele, como é que ele vai conseguir ser para alguém? Tá certo. É interessante o que você está falando, então, é pensar na subjetividade. O sujeito, ele tem o seu eu, e que muitas vezes esse eu está comprometido por uma série de situações calcadas pela própria sociedade, calcada pelos preconceitos, pela cultura. Então, trabalhar a subjetividade, esse sujeito que está muitas vezes equivocado no meio da história. Seria um pouco isso, quer dizer, esse sujeito está equivocado, vivendo de uma maneira equivocada, quando a vida não é isso. A vida é muito mais do que os problemas, que as dificuldades, porém os problemas e as dificuldades também fazem parte da existência. Porque a partir do momento que, né, o que a gente trabalha lá no CAPS, é assim, a gente tem todo o respeito da singularidade do indivíduo, mas assim, como você mencionou, é uma rede de trabalho, né? E dentro dessa singularidade há a sociedade, há o comprometimento com a cidadania, a vida social dele, mas antes disso também, o que está atrás dele, que é um contexto familiar, né? Isso há um comprometimento, né? Aquele ambiente que foi favorável a esse sujeito que está aí, né? O sujeito que nos procura lá através desses conflitos, da dependência dele química, né? Então, como é que é isso? Então, queria dizer, não é a droga, mas assim é o que está atrás dela. Sim. E potencializar eles para que assumam uma história de vida a partir daquilo que eles estão perdendo hoje. Legal. Então vejam bem, meus caros, aquilo que a Tânia está dizendo é que muitas vezes, às vezes a gente procura um mecanismo de defesa para dar conta das nossas ideias vazias. Acho que eu não chamar ideia, acho que não, mas porque a ideia sempre é coisa boa, eu penso, né? Porque se não é uma ideia boa, ela é uma situação limite, que coloca você numa situação desesperadora. Então ela estava dizendo, o sintoma, o sujeito tem um sintoma, não consegue trabalhar algumas questões, então ele vai atrás justamente de alucinógenos para poder enfrentar a realidade. E quando a gente vai atrás de alucinógenos para enfrentar a realidade, é sinal que eu não estou integrado. É sinal que eu estou desfacelado, estou dividido. E quando eu estou dividido, eu sou vulnerável. E se eu estou dentro de uma vulnerabilidade, é sinal que eu estou sendo investido numa situação que eu não quero viver. Né? Quer dizer, eu não estou fazendo escolhas, estão escolhendo por mim. E a psicologia, ela quer trabalhar esse sujeito. Qual que é a história desse sujeito? Tanto que quando a gente atende alguém que nos procura, e depois a gente vai até falar isso no CAPS, não tem certo e errado. Tem aquele sujeito que se aproximou, ele traz, a gente não vai ficar chamando a atenção dele, você está certo, você está errado, você não devia ter feito isso, isso é muito feio. Não. Isso são preconceitos morais, né, que estão aí numa sociedade, às vezes até pautada pela hipocrisia, porque a gente mente aquilo que nós não somos para ser aceitos. E de repente a gente quer trabalhar aquele sujeito a partir daquilo que ele é. Olha, você tem feito isso, vamos te ouvir, vamos conversar, vamos colocar muito amor em tudo isso, para que você vá oxigenando a sua mente, para não ficar com a mente poluída, mas seja um sujeito capaz de pensar e viver em sociedade. Porque o sujeito, quando ele vai para a drogadição, por exemplo, a gente sabe que ele vive fora da realidade, ele não está conseguindo dar conta, ele acaba prejudicando a vida de família, ele acaba prejudicando os seus filhos. Então não tem responsabilidade, não tem integração social. Ele não está numa sociedade, ele pensa que ele é uma ilha, que ele é isolado.
e não é isso. E a psicologia pode ajudar muito nisso. Sim, o trabalho que a gente faz em grupo buscar essa conscientização. A gente trabalha muito assim, eu procuro mostrá-los construir junto com eles esse dizer não. Se ele está dizendo não a uma situação, alguém está recebendo um sim. Né? E se ele está dizendo não, como você mencionou, o valor da vida, a vida dele, aquilo que ele está construindo ou aquilo que ele está escolhendo para essa construção. E dessa maneira, em situações vulneráveis, então ele está dizendo sim a uma dependência e não a uma vida. E aquilo que eu procuro no grupo construir junto com eles, a quem eles estão deixando, né? O que é que eles estão alimentando. Interessante isso, hein? A quem eu estou servindo, né? A minha vida, aos meus caprichos, ou será que eu estou fugindo da realidade e a vida é tão difícil? Porque você sabe que a vida, culturalmente falando, aquilo que a gente está vivendo ultimamente, está difícil, mas não é impossível de ser mudada, né? De fazer com que ela vá para um outro caminho, mais significativo, mais plausível, mais consciente. Então, o trabalho da psicologia é integrar esse sujeito em si mesmo. E é a ressignificação deles. Diante, tudo bem que ficou coisas lá atrás, mas nesse momento lá o nosso trabalho, a nossa oferta, o serviço que a gente faz com esses pacientes é mostrar que a partir de agora, é nesse momento, porque ele já perdeu muita coisa lá atrás. Então é a partir daquilo, eu falo muito isso no grupo, não importa o que fizeram comigo, importa o que é que eu faço o que fizeram comigo. E isso é uma frase do Freud? Do Sartre. Do Sartre. Do Sartre. Que Freud aproveitou também, lógico, né? É isso, é do Sartre, isso mesmo. Né? Não então, importa... Não importa o que fizeram comigo. O que importa é o que eu faço com o que fizeram comigo. Sim. Né? E dessa maneira a gente vai construindo uma responsabilidade com eles, um comprometimento com essa vida que eles têm. Eu faço um trabalho com eles assim, muito assim, meio assim, leva assim, meio metáforas, histórias, para que eles possam construir de uma outra maneira um olhar ou aprender a afastar da situação e fazer o uso do pensamento. Legal. Você está falando uma coisa, Tânia, muito interessante, porque toda a nossa história, ela não deixa de ser um mito. E é através do mito que eu tento explicar a realidade pela qual estou vivendo hoje. É como a gente olha a própria escritura, tem histórias não diria, mas são compilações, composições que são feitas poeticamente, que esbarram nos mitos, para que a gente possa pensar, tentar entender a realidade, que ela não se esgota simplesmente numa reflexão, mas ela tem uma amplitude maior, né? Uma amplitude maior. Ela faz com que esse sujeito não seja rotulado, porque rotular alguém é você acabar com ele, né? Quando você faz com uma garrafa, isso aqui é um refrigerante. É um refrigerante, não pode ser outra coisa porque já está rotulado. E você está dizendo, em outras palavras, que o sujeito não está rotulado, ele precisa se descobrir. E que ninguém o rotule, que ninguém o destrua, mas que ele busque os seus valores, a sua capacidade de pensar e refletir, para que ele não ceda às tentações de fugindo da realidade, ele vá para a drogadição ou então para a adição do álcool e coisas assim. Mas dê conta dessa realidade, né? É procurar, dentro desse trabalho, procurar desmistificar aquilo que eles têm, que muitas vezes está na fantasia, né? Eu falo muito com eles assim, quando eles estão em uso, eles estão numa fantasia, não existe o outro. Não existe uma relação, e sim com ele mesmo. Se a gente pensar nesse lugar que é um retrocesso ao narcisismo,
eles ficam assim numa fronteira entre a realidade e a fantasia, e isso cria um conflito muito grande para eles. Eles não conseguem, eles criam uma ideia, como você falou, ou uma fantasia de que eles podem ir até lá, e naquele lugar onde a oferta é grande em relação à substância, eles acham que ele tem a potencialidade de poder ir e voltar. Só que isso não acontece. Vai chegando uma hora que o envolvimento vai sendo tão grande diante dessa situação, e eles vão ficando cada vez mais vulnerável, e vai perdendo a sua capacidade de ser. É interessante isso, né? Vocês imaginam só, você está num caminho, está na estrada e você paga um pedágio muito alto. Você pensa que está indo bem, que está tranquilo. Um momento de alegria, um momento de alucinógeno vai me fazer bem, porque enfrentar a realidade muitas vezes é difícil. Lógico que tem outros meios de enfrentar, de buscarmos a realidade. Quando a gente foge dela, vai um pouquinho no ócio, um belo de um filme, outras coisas assim que nos ajuda a distrair. Lógico que foge da realidade, mas ajuda a pensar a realidade. E quando que você sai por uma estrada, por um caminho que paga um pedágio desse, como você estava dizendo, eu gostei dessa frase, você pensa que vai e volta, mas chega um momento que você vai e não volta mais. Você perdeu toda a sua identidade, né? Quer dizer, perdeu toda a sua capacidade de pensar, de refletir, porque eu estava, na semana passada, a gente estava falando, Tânia, de uma pessoa que eu conheci que acabou perdendo o contato com a esposa, com as filhas, tudo por motivo da adição ao álcool. Ele trocou, não é que ele trocou, essa idas e vindas, quando ele foi não voltou mais. É uma vida de alta periculosidade, é como você nadar num lugar perigosíssimo, chega um momento você está arriscando, jogando a sua própria existência, a sua própria natureza. Daqui a pouco você pensa que na sua onipotência ou na sua prepotência que você vai dar conta, mas daqui a pouco você Eu acho interessante, afunda. Eu acho interessante o meu trabalho com ele e a maneira que eu uso, assim, as ferramentas que eu uso para trazê-los assim a esse contato da realidade, assim, ter o princípio da realidade, da satisfação. Não dá para a gente ter tudo, não dá para a gente mudar tudo, mas dá para a gente ficar com aquilo que a gente tem a capacidade de transformar algo que seja bom para mim. Que nem você falou do caminho. Também, assim, é uma forma, assim, eu conto muita história para eles. Eles até, assim, eu acho interessante, eles reproduzem isso para mim. Às vezes demora, assim, 2, 3, 4 encontros para eles darem, assim, uma devolutiva. Tem, assim, um paciente lá que ele fala assim, olha a sereia. Né? Então, porque eu contei para eles a Odisseia de Ulisses, né? E como é que é assim, o encantamento daquela mulher que está ali seduzindo. Só que eles, assim, eles acabavam se matando, afogados, porque eles caíam no encantamento. E eles viram que, né? E aí eu brinco com eles assim, vocês pensam que ela é aquela mulherzona, que é aquela tudo de bom que vai proporcionar para vocês. Eu procuro fazer uma analogia com o uso da droga, né? E só que lembre que metade dela é peixe. E como é que é isso, o contato? Você faz o uso da droga, você acredita que você tem a capacidade de poder ir até lá, né? E voltar. Só que você se perde no meio do caminho, não consegue. Chega uma vez você consegue, outra, mas vai custando as perdas. E daí? A hora que você depara só com o rabo do peixe, né? Daí é a culpa, é a depressão, é a frustração daquilo. Verdadeiro engano, né? Então, olha, veja que interessante, a Tânia nos traz um pouco do mito de Ulisses, porque quando ele caminhava com os marujos, eles passavam por uma ilha que eles ficavam encantados com o canto da sereia. Tanto que a gente fala muito, canto da sereia, né? Olha, cuidado com o canto da sereia, que é um canto enganoso. E eles pulavam na água para ir ao encontro e eles acabavam morrendo. Esse que é o problema. E a droga não deixa de ser o canto da sereia. Olha, mas um dia Ulisses quis escutar também
Ele falou, mas e agora, se eu escutar, porque eles tapavam com parafina os ouvidos, né? E o Ulisses sempre tapou, mas ele falou, hoje eu quero escutar. Para que ele pudesse escutar, amarraram ele no mastro do navio, para ele poder escutar. Mas quando ele escutou, ele também ficou fascinadíssimo com a situação. Sorte que ele estava amarrado. E eu acho que é importante a gente ter alguém que de vez em quando nos amarre também. Isso faz parte da educação. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos em seguida e vamos discutir um pouquinho sobre isso, que eu achei muito ímpar essa colocação que ela fez, porque será que de vez em quando a gente precisa amarrar-nos no mastro também? Talvez ouvir, mas estar impedido de mergulhar a água. Vamos voltar daqui a pouquinho, nós voltamos a falar. Até daqui a pouco. Portal Gazeta de Votorantim, onde você fica informado de tudo o que acontece em Votorantim e na região. Notícias renovadas de hora em hora. Acesse gazetadevotorantim.com.br. Gazeta de Votorantim, um jornal que tem um lado, o seu. Sejas meu universo, que sejas cada um dos meus pensamentos. Olá galera da cidade de Votorantim, eu PG estou aqui para convidá-los para o dia 21 de março estarem comigo na Igreja Evangélica de Pinheiros, onde a gente vai fazer uma grande festa de louvor, adoração, muito rock and roll e muita música. Eu conto com a sua participação. Deus te abençoe e sempre em frente. Valeu! Pois Cristo em ti. APEVO, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Votorantim e Região. Associe-se, faça parte da nossa família. Na APEVO você tem acesso aos principais serviços: saúde, lazer, turismo, entretenimento e departamento jurídico especializado. Venha nos visitar, Rua Antônio Fernandes 50, Centro Votorantim, ou acesse o nosso site apevo.com.br. O telefone 3243-2410. APEVO. Estamos de volta para outro bloco de reflexão nesse programa Amor à Vida. Nós falávamos a princípio, e a palavra, ela veio bem de encontro, a palavra de Deus, veio bem de encontro àquilo que nós estamos falando, o amor à existência, o amor até o problema. Lembra que nós falávamos no primeiro programa, quando nós citávamos Jean Vanier, que dizíamos, nunca fuja dos problemas, porque é no meio do problema que está a solução. A gente foge do problema, então a gente está fugindo da solução, porque a solução está lá no problema. Nunca fuja do problema, nunca fuja da realidade, nunca busque alucinógenos, não só alucinógenos, mas ficar em um estado vulnerável da realidade, porque a gente só encontra aquilo que a gente perde. A Tânia estava dizendo agora há pouco que às vezes a gente se perde no meio do caminho e tudo mais. Não é uma coisa tão ruim se perder, mas para poder encontrar. Eu nunca encontro aquilo que eu nunca perdi. E quando você... O problema é ficar perdido totalmente, não querer mais. É como nós estávamos falando agora do canto da sereia. De repente eu me envolvo nesse canto da sereia, que é um canto falso, um canto mágico, e eu acabo perdendo a minha vida. Mergulhando no mar
do encanto e não no mar da existência, no mar da vida, onde eu devo enfrentar a realidade, enfim, com os pés no chão, sabendo que eu posso mudar toda essa história e sabendo que a luz emana de todos nós, porque eu não tenho luz própria, mas eu tenho a luz que me vem de Deus. Lembra-se que a gente sempre fala do pressuposto da existência de Deus. Partimos do pressuposto da existência de Deus, daquele que nos deu a vida e que essa vida tem um valor incomensurável e deve ser vivida com tanta força, com tanta energia, não deixando que as pessoas nos tirem a vida. Então nós falávamos agora nesse final do bloco passado com relação a um mito de Ulisses, que Ulisses caminhava com os seus marinheiros, mar adentro, enfim, como a nossa caminhada, nós devemos também caminhar para o porto seguro, mas enfrentamos as tempestades, enfrentamos as dificuldades, enfrentamos uma série de situações. E o canto da sereia. Quando eles passavam nessa ilha, eles colocavam a cera no ouvido para não escutar, muitos. Mas muitos que queriam ouvir acabavam se encantando. Porque às vezes tem algumas falas que tem muita gente que diz assim, vamos lá, vai ser muito bom, vai ser gostoso, acaba perdendo totalmente o bom senso, porque acaba se tornando uma pessoa influenciável. Uma pessoa influenciável é aquela que não decide por si mesma, o outro decide pela vida dela. Aí nós falávamos, né, Tânia, do mastro, que Ulisses quis ouvir um dia o canto da sereia. Ele queria entender o que era esse canto da sereia, mas para que ele tivesse uma segurança, ele pediu que o amarrassem no mastro. O que a gente podia pensar nesse mastro? O que é esse mastro? O que podemos traduzir hoje para o dia de hoje? Por exemplo, eu quero estar no meio do mundo, quero conviver com tudo aquilo que o mundo propõe, mas eu não quero pular nesse canto maravilhoso entre aspas, né? Nesse canto da sereia. Então, o que a gente pode comparar esse mastro hoje? Eu acho, assim, a maneira que eu trabalho com eles em relação, né, ao mastro, qual é o significado desse mastro na vida deles, né? Que é a sustentabilidade, o recurso, a bagagem que eles têm para poder ir nesse mar adentro ou ouvir esse encantamento, né? Ver essa sereia. Será que eu tenho essa bagagem para entrar naquela situação? Se eu não tenho essa bagagem, eu tenho que fazer outra escuta em mim para que eu possa me potencializar para poder enfrentar aquela situação. E daí de que maneira? Eu até brinco com eles, eu vou morrer falando isso para vocês, façam uso do pensamento, que se é uma coisa que a gente tem enquanto homem, é a capacidade de pensar, de fazer essa lógica de começo, meio e fim, o que eu ganho, o que eu perco, e não o impulso ou atender o instinto, né? É o encanto que está lá, então eu quero vê-la, mas o que é que eu tenho para oferecer? Ou que nem, às vezes eu também brinco com eles assim, de uma outra narrativa. Tenho a capacidade de... Posso ir até o inferno? Que nem eles falam, né? Eles mencionam tanta coisa parecida. Mas eu posso ir até lá? Mas eu tenho a capacidade de ir até lá e sair de lá e resgatar alguém ou algo que ficou nesse inferno? Eu tenho condições de fazer essa travessia? Se eu não tenho, eu não vou por esse momento. Eu vou ficar em algum lugar que me dê a sustentabilidade, seja o CAPS e outras coisas além do CAPS, que possa oferecê-los a essa sustentabilidade, para ele poder assumir a história dele. Se ele quer ver essa... Porque eles se arriscam. Eles criam uma fantasia por um momento de que eles têm a capacidade. Então, eu acho que assim, a referência ao mastro é colocá-los a essa situação de sustentabilidade mesmo, de apoio, aonde é que eles amarram para poder olhar para aquela situação. É interessante que aí a gente pode pensar o mastro como um fortalecimento do ego. O que é fortalecimento do ego? Fortalecimento das decisões. O ego, ele é corporal. Eu tenho que estruturá-lo, eu tenho que definir aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero.
Então eu preciso ter um mastro dentro de mim, no qual eu me seguro, para que, entrando pelo mar da vida, eu não me jogue nas águas da existência de maneira improcedente, de maneira inconsequente, de maneira vulgar, de maneira equivocada, de maneira mesquinha, de maneira com que a minha vida, como se ela não tivesse um valor nenhum. Por isso que nós estamos falando do amor à vida. Eu preciso ter algo que me sustente, que me fortaleça. Eu trabalho no CAPES, juntamente com a Tânia, com a Silvia, enfim, que são as psicólogas, mas quando tem mais profissionais, é sustentar o ego desse sujeito, fazer com que ele tenha um mastro dentro dele, para que ele saiba decidir diante dos apelos da sua existência. Aí, de repente, vem o desejo. Olha, e o desejo vem, e quando esse desejo vem, eu tenho que tentar trabalhar esse desejo para que eu não caia na frustração. Porque se eu for um sujeito frustrado, eu vou acabar tendo ódio dentro de mim. E se eu tenho ódio, o que eu acabo fazendo? Eu acabo destruindo. E depois da destruição vem a culpa. E depois da culpa vai vir o quê? Vai vir a reparação. Aí eu vou ter que me anular, eu acabo me anulando. E são 7 passos de Melanie Klein, né? Isso é uma psicanalista inglesa e ela fala muito isso. Olha, desejo não realizado vai para a frustração. A frustração vai acabar gerando ódio em mim, ódio dos outros, eu acabo culpando os outros, enfim, eu acabo destruindo. Uma vez que eu destruo, gera culpa dentro da minha consciência. Aí eu vivo cheio de culpa. E o que eu faço com essa culpa? Essa culpa faz com que eu acabe reparando essa culpa. E essa reparação, o que acaba fazendo de mim? Acaba anulando o meu sujeito, né? Eu acabo destruindo a minha vida porque eu acabo... A culpa, em Melanie Klein, lógico, ela tem um papel muito importante, ela diz assim, a culpa ela só é boa quando eu tenho um grande motivo para recomeçar de novo. E recomeço com coragem. Ó, mas ficar na culpa que gera a posição esquizoparanoide, que leva à posição depressiva, aí é uma coisa terrível. Parece um palavrão isso, né? Posição esquizoparanoide. E que leva à posição depressiva, porque aquela pessoa que eu amo tanto, eu descubro que eu posso odiá-la também. Ela é tanto seio bom quanto ela é seio mau. E quando isso acontece em mim, eu gero uma cisão, eu acabo rompendo com aquela situação, porque tanto eu amo quanto eu odeio, acaba gerando uma posição depressiva dentro de mim. Isso é terrível, é o que acaba acontecendo muitas vezes com os sujeitos lá. O que acontece, assim, o que eu percebo, assim, é a negação de sentimentos que são muito primitivos ao ser humano, que é a raiva, os ciúmes, é a inveja, que aí gera toda essa culpa. Eu não posso sentir isso, porque isso daí entra a moral, né? Entra o pecado, sendo que são sentimentos primitivos, quando esses sentimentos são aceitáveis e reconhecidos diante de uma situação, eu começo a desenvolver a capacidade da reparação. Para chegar e falar assim, eu acho que assim, a reparação é um estágio de maturidade. De você assim, vou reparar aquilo que eu sou ou aquilo que eu fiz, mas de que modo, como e para quê? A reparação da maneira com que você está falando é a retomada da existência para viver uma vida melhor. Então, aquela culpa gerou uma retomada de uma nova posição. Fantástico. Agora, quando eu falo aqui nessa posição esquizoparanoide, aquilo que a Melanie Klein vai dizer, que a reparação deixa de ser uma anulação do sujeito, porque eu acabo me anulando diante de certas situações, que isso é super mal, porque eu devo sair desse momento do desejo, porque se eu entrar no momento do desejo e ir para a frustração, se eu não sair de cena, eu vou desencadear toda a sequência emocional dentro de mim e que vai gerar realmente uma posição esquizoparanoide. Então, mas quando eu entro no estado depressivo, porque a depressão também é uma reação do ego, é um mecanismo de defesa daquilo que eu estou sendo contrariada, é uma tentativa de sobrevivência, a depressão. Daí que chega a reparação.
Eu acho assim que falando dos pacientes, eu acho que muitos pacientes chegam, sim, por isso assim, que é o nosso assim, estímulo de poder estar lá. Insistindo, acreditando no trabalho dessa, se eu posso dizer assim, entre aspas, da recuperação, dessa tomada de consciência de que ele pode sim escrever uma história, independente daquela que houve o desamparo, o abandono, a negligência, não importa mais o que aconteceu. Importa que a partir de hoje, desse momento, ele possa tomar consciência do que ele deixou para trás. Muitas vezes eu pergunto para eles, o que é que você deixou para trás? Aí eles vão falando, eu deixei família, eu deixei trabalho. Eu falei assim, mas e você? Aonde você está? Nesse momento eu quero saber de você. Que lugar que você está ocupando diante dessa situação? Então, assim, tem hora que eu percebo que até assim no grupo assim eu questiono bastante, ou eu deixo muitos questionamentos para que eles possam refletir, e daí no nosso próximo encontro eles acabam, sim, muitos acabam, como eu comentei com você, eles trazem de uma outra maneira aquilo que foi dado, mas assim há um tempo, um espaço para eles construírem. Uma outra forma também que eu brinco com eles é assim, a vida está dada, é um caminho, está ali. E dentro desse começo de passos, eles têm uma cestinha, que é tudo que foi que os nossos pais, e a partir de todas as nossas experiências anteriores, mas que hoje eu cresci. Hoje eu tenho a capacidade de poder selecionar o que eu quero pôr e o que eu quero tirar dessa cesta, ou aprimorar aquilo que hoje para mim tem um significado. Tem que ter sentido para existir uma mudança. Enquanto não existir sentido, não há mudança. Eu estava lendo numa revista da Mente e Cérebro, que é desse mês, que está falando que há uma pesquisa nos Estados Unidos que eles estão inventando uma vacina para as moléculas das drogas. Então, mas assim, é vacinar o sujeito, mas assim, e a consciência dele, daquilo que ele é? Se o nosso trabalho é acreditar e fortalecer esse homem para ele assumir essa história de vida. Por isso que é interessante aquilo que a Catarina está falando, nós vamos cair mais uma vez, é até chato falar certas coisas, mas a verdade tem que ser dita, naquilo que a indústria farmacêutica está gerando, né? Quer dizer, nós estamos totalmente alienados. Hoje nós temos muitas farmácias por aí, às vezes uma vizinha da outra até, porque a gente consome demais, porque a gente sempre pensa no sintoma, mas na causa, não. E o que a Tânia está falando a gente quer ir lá na causa primeira, o que desencadeou isso? Por que eu cedi à tentação de cair no canto da sereia? Por que eu poderia escutar o canto da sereia como fora, no caso de Ulisses, mas ele estava bem seguro, amarrado de uma certa forma, e quando estamos falando amarrado, não é porque você vai colocar um mastro literalmente, fundamentalmente, e amarrar o sujeito. Não, mas ele tem um ego decidido. Como diz o Salmo 50, Senhor, dá-me de novo um espírito decidido, para que eu decida a minha vida, uma vez que a vida é feita de escolhas. Eu preciso escolher a minha vida, eu preciso decidir. Essa vida é o dom preciosíssimo que Deus me deu. E Ele não fica me manipulando, não, como se eu fosse uma marionete. Ele quer que eu faça acontecer a vida. Olha a parábola dos talentos, é uma das parábolas que eu mais gosto. Por quê? Porque Deus nos deu os talentos, deu de acordo com a capacidade de cada um. Interessante, né? Que fala assim, o Senhor distribuiu os talentos conforme a capacidade de cada um. Para um talento, para outro 5, para outro 10, quer dizer, força de expressão, né? Mas cada um com a capacidade. Será que aquele que recebeu um talento, ele não tinha capacidade para mais? Mas, interessante, será que a palavra, ela é um tanto, nesse aspecto que eu estou falando, será que ela tem algo assim já determinado? Será que é um determinismo no sujeito
E eu não, essa palavra me faz refletir. Essa palavra não está contando uma historinha, ela está falando, mas será que eu recebi um talento só porque eu estou determinado a receber um talento só? Ou será que eu recebi esse talento e eu vou multiplicar esse talento? Para não cair no determinismo. Né? Vejam bem, não cair no determinismo de achar, olha, essa é a minha vida, eu não vou mudar. É que nem Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Pelo amor de Deus, isso seria lastimável achar que nós nascemos prontos. Não. Aí eu estou gastando a minha vida, não nasci pronto. Eu estou me fazendo todos os dias, estou fazendo escolhas, estou errando. Tânia dizia agora há pouco das perdas que eles fazem. Não tem problema, não importa as perdas, o importante é você, uma vez que perdeu, ir ao encontro daquilo que você perdeu e recuperar. Perdeu, tá bom, mas vamos recuperar, vamos lá. Eu estava falando uma expressão agora, ninguém encontra aquilo que não perdeu. Se eu perdi, aí eu vou encontrar, porque eu perdi, eu vou atrás. Agora, não ficar fechado em si mesmo e ceder os espaços da miséria e assim por diante, mas pensar, refletir. Por isso eu gostei, foi muito plausível você trazer a figura de Ulisses, que a gente não programou nada, gente. Isso aqui é tudo muito fruto da reflexão, de uma equipe toda que está ali. Por isso que estou trazendo cada um com a sua particularidade, com a sua maneira de pensar, porque nós somos uma família. Para ajudar você, família, você mãe, você pai que talvez está nos assistindo e tem um problema de drogadição na casa ou de adição, nada está perdido, mas todos nós temos que estar envolvidos. Não ficar com a história da carochinha, né? Que nem outro dia, eu estava assistindo com a minha mãe a novela, que está terminando essa semana. Olha que coisa interessante, né? A moça não foi casar, mandou a irmã ir. Quer dizer, isso é totalmente fora da realidade, não existe isso. Quer dizer, mas o que significa tudo isso? Ajuda a pensar. Sim. Ajuda a pensar. Mas, na realidade, como que eu tiro a minha roupa, passo minha roupa para outra, a outra que vai... Mas, como aquilo... Eu, às vezes, você sabe, Tânia, eu às vezes ficava pensando, quando eu via um filme, que a pessoa fazia mala, ela pegava aquela mala com tanta facilidade, mas, pô, finja que está pesada, mas não é a mala, gente. A mala é só um significado, ou melhor dizendo, é um significante. Vamos usar Lacan um pouquinho. A mala é um significante para expressar que ela está indo embora, mas não tem que ter peso nenhum, não tem que estar pesada, porque a pessoa vai embora e fala assim, mas só isso que ela vai levar? Ela tem que levar... Olha um pouquinho como a gente confunde aquilo que é um mito com a realidade, e não deveria acontecer isso. Né? Que nem o caso dessa expressão, fora da realidade, é porque uma vai casar, não vai a uma, vai a outra. Não, mas ali é só para mostrar que a gente tem que buscar o que é verdadeiro, não o que é falso. Né? Que verdade, né? O que é. E que verdade. E que verdade. Bem, isso é mais importante. Mas, Tânia, você está feliz com o trabalho que está exercendo lá no CAPES? O trabalho é feito em rede, você percebe que a rede, com toda a Secretaria da Saúde de Votorantim, está acontecendo, você percebe isso? Que você está satisfeita com o trabalho? É uma realização profissional poder pensar a vida do sujeito, poder ajudá-lo a descobrir esse mastro que ele tem que se apegar? É um trabalho árduo, esperançoso, gratificante, quando eles dão esse retorno para a gente, né? Eles estão num conflito desesperador. E quando, por um momento, eles retornam para a gente, falam, olha, Tânia, aquele dia que você falou isso para mim, eu não consegui responder. Daí passou-se 3 semanas, agora eu sei responder isso para você. É isso, isso, isso. Isso é muito gratificante. Agora, fez pensar, né? Fez o sujeito pensar, isso é bacana, sim, né? Você levou no tempo o dele, sujeito pensar. No tempo dele, no recurso dele, que é isso que tem que ser considerado. Claro que, mediante um trabalho pessoal, meu, profissional, eu preciso saber me conter, né? E ser realmente só continente para aquela angústia daquele paciente, poder apoiá-lo,
de uma certa maneira, ter esse sustento, né, para que levá-lo a pensar e que ele traga a melhor resposta para a vida dele. Não diante da expectativa, do desejo, acho que todo seja da rede ou de todo o município, que isso seja sanado. Mas, assim, é no tempo do paciente e não no nosso desejo que ele tenha essa inserção social, que ele retome a vida, que suma todas as drogas, né? Aí eu volto, que droga é essa? Aí vai aparecer outras, enfim. A sociedade, como você está falando que sumam todas as drogas, tem drogas lícitas? Estava falando agora isso. Você quando falou dessa vacina contra as células que estão acostumadas, que não deixa de trabalhar a causa nunca, porque não está trabalhando a causa, está trabalhando os sintomas. Mas o que provocou realmente a insatisfação desse sujeito? Né? Ele vai ser reproduzido de uma outra maneira. Isso que é triste. Né? Então, você tem uma ideia de que você vai sanar essa questão. Mas, assim, se aquilo não teve significado, não teve o tempo de elaboração e de ele reproduzir algo que tenha provocado na vida dele, de fato, uma mudança daquilo que ele quer ser, não daquilo que querem que ele seja. Isso, ótimo, ótimo, ótimo. É por isso que você está falando com relação ao momento dele. Por isso que lá não tem preconceito, portas abertas, acolhemos quantas vezes a pessoa reincidir, não importa. Mas vocês estão passando a mão na cabeça, não sem vergonha? Não. Estamos vendo o sujeito, estamos valorizando a vida desse sujeito e pensando que ele vai ter esse insight. Quando eu estudava matemática, quando eu estava na primeira série do ginásio, quando eu falava assim, esse grupo, noção de conjunto, esse conjunto contém ou está contido, não entendia muito bem dessas coisas. Precisou um tempo para poder digerir tudo isso. E hoje eu sei o que eu contenho é aquilo que está contido. Há uma diferença muito grande. Às vezes quando você estuda matemática é por um raciocínio lógico. Tem muita gente que fala assim, eu odeio matemática, mas se eu odeio a matemática, você odeia o raciocínio lógico, porque quando você fala assim, mais com mais dá mais. Menos com menos também dá mais. Por que menos com menos dá mais? Porque se eu falo não, depois digo um não novamente, disse sim. Eu falei não, digo outro não. Não com não, passa a ser sim. Então, isso é lógica isso, é raciocínio. E é isso que você está dizendo. Queremos levar as pessoas a pensar, a raciocinar, a amadurecer a sua ideia, a tomar uma postura diante da realidade da existência. De significado, desenvolver a capacidade criativa de poder fazer a vida acontecer. Eles trazem muito, sim, também assim, a questão se Deus quiser. E daí Deus só quer, né? Então, se Deus só quer e deu esse livre-arbítrio de escolha, também menciono para eles isso, que se Deus teve o desejo de criar o homem, ele também, de uma certa maneira, promoveu a capacidade de ele buscar e conquistar, ser Senhor. Enquanto não desenvolve essa capacidade de ser Senhor, vai ficar na permanência de ser escravo de algo? Então, é sempre questionamento, Paulo, sempre questionamento. E o ser Senhor da sua vida, né? Senhor dos seus atos, você fala muito nisso, né? É a responsabilidade. Ser dono de seus atos, ser dono... É a responsabilidade, porque senão a gente vai sempre estar culpando alguém. Sempre assim, eu sou isso porque meu pai e minha mãe não me deu. Mas quando é que eu vou ficar... Então, são chavões. Até eu tem lá no CAPS, dentro do nosso espaço de trabalho de grupo, eu coloquei um pensamento lá que fala sobre até quando nós vamos ficar alimentando essa criança rebelde, birrenta, que nós temos dentro de nós. Porque faz parte da nossa história, a nossa infância, a nossa juventude, até chegarmos ao ponto que nós estamos psiquicamente. Que muitas vezes a gente reproduz essa criança mimada e birrenta. Tem a dúvida. Tânia, nós estamos chegando no final, uma pena. Mas eu quero agradecer a você, mais uma vez, porque a gente fez essa sala de visitas
e eu tenho certeza que a gente pode talvez ajudar na reflexão, na sua reflexão, para que provoque perguntas, porque a vida, como diz Maurice Blanchot, é feita de perguntas, de poucas respostas, porque a resposta pode ser um infortúnio da pergunta. Vamos perguntar sempre, 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 sempre. Mas nós vamos voltar a falar em outras ocasiões, porque nós vamos voltar aqui. Você vai voltar aqui com um determinado assunto, nós vamos falar sobre aquele assunto, sempre para poder ajudar a família, ajudar o sujeito a estar integrado. Um sujeito íntegro, como você sabe, ele não está desfacelado, ele não está dividido, e eu só consigo estar em contato com o outro, estar em contato com você, eu só consigo ter essa interação na minha integração. Se eu não for íntegro, eu não vou interagir com você. Eu vou estar sempre dividido, achando que você é uma ameaça, que você é um perigo. Não. Então, buscamos a nossa integridade para a interação, para o relacionamento, para a nossa vida. Então, agradeço mais uma vez a Tânia, agradeço a vocês por estarem sintonizados e vamos juntos construindo o amor à vida, que a vida vale a pena ser vivida, ela é o maior dom que Deus nos deu, o maior presente. E Deus quer ficar encantado com a vida que você tem vivido, porque você não desiste. Você caiu, levantou e está enfrentando a realidade. Que Deus nos ajude sempre. Amém.